Oi, pessoa bonita! Começando hoje a nossa série, As Necessidades Básicas das Emoções Humanas. Como todo começo, eu quero trazer para vocês um pano de fundo para que a gente possa partir de algum lugar. Eu vou trazer para vocês hoje a teoria do cérebro trino, criada pelo médico neurocientista Paul MacLean. Obviamente, hoje, muitos neurocientistas nem aceitam mais essa teoria, mas apenas para que a gente possa entender um pouquinho de como o cérebro humano funciona e como a gente pode lidar com ele também. Eu tenho aqui a imagem de um cérebro trino. Essa parte marrom aqui, avermelhada, ela é chamada de cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Logicamente, o Dr. Paul, ele acreditava na teoria da evolução. Eu não acredito, eu sou criacionista, então não vou entrar nesse mérito, mas o cérebro reptiliano, ele é responsável pelos instintos. Muitos chamam ele também de cérebro instintivo. Ele é responsável por nos trazer ao mundo prontos para a vida, né? Para a necessidade da fome, do banho, do afeto, do carinho. Inclusive, é essa parte aí do nosso cérebro que faz com que as crianças reajam às suas necessidades físicas mais básicas e não fiquem lá inertes, sem reação à fome, ao sono, a necessidade de um banho, a necessidade de fazer xixi, cocô, entre outras tantas coisas que nós fazemos desde que nascemos, obviamente. A partir dos 2 anos, o segundo cérebro passa a se desenvolver ou a funcionar. Qual é? Esse aqui, ó, o cérebro límbico, responsável pelas nossas emoções. Então, é nesta parte da vida que a gente vai passar a vivenciar de forma mais intensa a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a euforia. E esta parte do nosso cérebro, ela vai se desenvolver, ela vai ter um funcionamento intenso dos 2 até os 5 anos, né? Que é o período do abstrato, onde a nossa imaginação é extremamente fértil, onde a gente fica feliz com muito pouco e triste com muito pouco também, e onde as crianças são muito intensas, né? É ali que elas entendem um pouquinho o quanto a birra pode ter poder, o quanto pode ser fácil manipular os pais jogando com a emoção desse papai e dessa mamãe, entre outras coisas. Então, aqui e aqui, nós temos 2 partes do cérebro que funcionam total e exclusivamente num piloto automático. É por isso que às vezes a gente ouve a frase: fulano estava à flor da pele, ele era pura emoção, ou agiu motivado por um instinto. É inclusive o cérebro instintivo que faz com que uma mãe tenha força de levantar um carro quando seu filho está embaixo dele. E ela consegue fazer isso completamente sozinha. Ou que uma mãe que nunca nadou, que não sabe nadar, pule dentro da água para salvar um filho que está se afogando. Esse instinto dá a ela a capacidade de entrar lá, salvar o filho e sair de dentro da água como se soubesse nadar, sem, na verdade, nunca ter aprendido. Então, o nosso instinto, ele tem um poder muito grande sobre nós, assim como as nossas emoções. As emoções, elas podem te levar a reações e a comportamentos que depois você olha e fala: como é que eu fiz isso? De onde eu tirei isso? Por que eu fiz isso? Porque você simplesmente reagiu ao que você estava sentindo. E de onde vem, então, essa noção de que tal comportamento pode, tal comportamento não pode? Da terceira parte do nosso cérebro que se desenvolve a partir dos 6 anos, que é a parte neocórtex ou córtex pré-frontal. Essa parte do nosso cérebro é responsável pelo bom senso, pela lógica, pela materialização das coisas, pela racionalização, pela consciência. Então, esta parte do nosso cérebro é que vai nos permitir trazer à tona e tomar consciência das nossas emoções ou do nosso instinto. É através do neocórtex que a gente pode ponderar as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas reações diante das coisas e da vida.
Por quê? Porque nessas duas partes do nosso cérebro é comum o funcionamento do piloto automático. Mas quando eu venho para o neocórtex, então eu desligo esse piloto automático para assumir o controle sobre a minha razão e os meus comportamentos, as minhas reações. E tomar consciência disso me faz entender que quando eu não ativo esta parte do meu cérebro, ou seja, ele começa a funcionar a partir dos 6, 7 anos, eu posso dar sequência a este funcionamento, aprendendo cada vez mais a como desenvolvê-lo, ou eu posso travá-lo, fazendo com que ele fique só no básico. E se eu fizer isso, se eu travá-lo, fazendo com que ele fique só no básico, eu serei prejudicada, porque uma das coisas que eu não vou desenvolver, por exemplo, é a inteligência emocional, porque é aqui que a inteligência emocional se desenvolve. Porém, se eu der sequência nesse desenvolvimento e ampliar o seu funcionamento, então não apenas terei inteligência emocional, como serei mais sábio ao usar meu livre-arbítrio, como terei controle sobre as minhas reações, sem virar um fantoche nas mãos dos outros. Por quê? Quando uma pessoa fala uma coisa e através daquilo eu fico 1, 2 dias chateado, triste, ou até mesmo uma semana deprimida, eu deixei as minhas emoções na mão dele. Ele está controlando as minhas emoções a partir do que ele pensa e do que ele faz. E isso tira de mim o direito ao meu livre-arbítrio, porque eu não estou usando o meu livre-arbítrio nesse momento. E como nós damos poder às pessoas que nos fazem mal. É incrível que a gente pode receber 10 elogios num dia. E ele não vai nos afetar tanto quanto se a gente receber uma crítica. Se alguém falar de um defeito nosso ou nos criticar em uma única coisa, depois de 10 elogios, esse defeito tem mais poder de destruir o nosso dia, o nosso humor, a nossa alegria, do que as 10 qualidades que foram enaltecidas. E sabe o que é triste, gente? É que quando nós fazemos isso, nós não estamos nos utilizando do poder que nós temos de autonomia, de escolha, de livre-arbítrio. Nós estamos deixando que o outro suba no palco da nossa vida e comande o nosso espetáculo. Como diz Augusto Cury, a nossa vida é um grande espetáculo. E a gente pode escolher ficar sentado na plateia enquanto os outros fazem o que bem querem com a gente, ou subir no palco e ser o diretor e o ator principal da nossa vida. Então entenda que Deus colocou em você um cérebro extremamente fantástico, extraordinário, que tem uma capacidade de domínio próprio que muitas vezes nós não utilizamos. Porém, para que a gente possa utilizar esse domínio próprio, a gente precisa aprender. Não vem pronto. Por isso, o neocórtex é tão responsável por essas coisas boas que podem acontecer na nossa vida. Inclusive, é nele que se estabelece o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o crescimento pessoal de todo ser humano. Então, suas emoções te pertencem, seu instinto te pertence. Eles não precisam ser donos da sua vida. Eles não precisam ser responsáveis por todas as suas escolhas e ações. Você pode sim desligar esse pilotinho automático aí e se tornar autor da sua história. Então, vem comigo para essa jornada de autoconhecimento, porque nós vamos crescer bastante ao longo dessa série.